Ô Vini, para ter políticas de preço é preciso governar e o Bolsonaro, pelo jeito, não governa. Há estudos mostrando aqui que ele passa 4,2 horas por dia no Planalto e o resto do tempo ele deve ficar no celular. Repare, o Bolsonaro, ele fez uma campanha em 2018, eu tenho um flyer aqui dele, que diz que a gasolina se ficaria a R$ 2,50. Ele prometeu gasolina a R$ 2,50 e botijão de gás a R$ 35. E o que a gente vê hoje é o triplo, o quádruplo disso. Aí você vai dizer, teve guerra, pandemia, mas o problema não é esse, isso é só uma desculpa. Hoje o ministro Bento Albuquerque fala em fazer um colchão, que seria uma espécie de fundo que regularia o preço da gasolina na bomba a partir de investimentos que viriam de impostos. Isso já existe e deveria ter sido planejado desde o primeiro dia de governo, já que o Bolsonaro prometeu a gasolina a R$ 2,50. A gente tem um imposto, Paulo, que é a CID, que é uma contribuição, mas que na verdade é um imposto, que incide 10 centavos por litro de gasolina. Se desde o começo do governo esse imposto, essa CID, fosse utilizada para o seu fim, que é fazer um colchão de regulação de preço, hoje talvez a gente tivesse um colchão que pudesse ser investido para baixar o preço da gasolina sem interferir na política de preço da Petrobras, que é feita por paridade internacional. Então, uma questão técnica de governabilidade. O problema não é o que está acontecendo no mundo, o problema é a nossa falta de governo, o problema é a incompetência do governo Bolsonaro nessa gestão. Então, me perdoe, mas eu não acredito numa palavra do que falou Paulo Guedes, até porque ele já deixou de ser o posto Ipiranga, porque a gasolina do posto dele já está acabando. Zoe, quero te ouvir também. Então, todos os governos do mundo são incompetentes, porque a gasolina, até nos próprios Estados Unidos, aumentou em 40%. Não podemos esquecer que a gente compra em dólar, o dólar está alto, o petróleo está alto. Agora começou a diminuir e a gente espera que a Petrobras diminua os preços, mas não podemos esquecer que quando começou a aumentar no mundo o valor do petróleo, a Petrobras demorou 57 dias para aumentar aqui no território nacional os preços. Então, agora vamos aí esperar uma demora também, provavelmente de semanas, 1 mês, 2 meses, para começar a diminuir os preços aqui. E também tem que ver se esse valor que começou agora, que diminuiu, vai continuar, porque tudo pode acontecer. Estamos num cenário de guerra. Então, da mesma forma que diminuiu agora, pode começar a aumentar, diminuir, aumentar. Então, a Petrobras precisa ver, né, se vai ter essa estabilidade aí dos preços para conseguir fazer essa baixa aqui no Brasil. E outra coisa é os postos de gasolinas que se aproveitam dessa situação. Porque quando a Petrobras anunciou que em tal dia começaria a aumentar a gasolina, os postos antes desse dia estipulado pela Petrobras já começaram a aumentar. Então, a gente vê aí um oportunismo, né, de quem lucra e também de quem lucra mais, e também levanta uma discussão muito boa, que é da Petrobras, né, e a privatização, que a gente tem que aumentar a concorrência para não passarmos pelo que estamos passando agora. Vini. Agora, eu queria fazer uma questão para o Pena, que eu concordo quando você fala, Pena, que o Bolsonaro fez essas promessas aí, né, de gasolina barata, de gás barato. Agora, no que compete a ele, o que ele poderia estar fazendo, né? Ele parece que está tentando aí, de alguma forma, né, fazendo essas cobranças públicas aí à Petrobras. Acho que ele até tem razão quando ele fala, né, se o petróleo internacional está com preço mais barato, por que não a Petrobras fazer essa redução aqui no Brasil também? Mas você acha que tem outras medidas que poderiam ter sido feitas para abaixar esse valor? Excelente pergunta, Vini. O próprio ministro Bento Albuquerque responde a sua pergunta hoje em matéria que está em vários jornais do país. A CID, que é essa contribuição que incide sobre o preço da gasolina em mais ou menos 10 centavos, é uma contribuição que já devia ter sido garantida para a estabilização do preço da gasolina desde o primeiro dia de governo. Outros governos não fizeram e isso é verdade, tem que ser reconhecido. Mas o Bolsonaro se elegeu prometendo a gasolina a R$ 2,50. Então, o que precisa fazer? Ter um mínimo de planejamento. E o planejamento, a fórmula, já foi dada pelo ministro Bento Albuquerque. A minha pergunta é, se ele sabe a fórmula, se a fórmula é colocar a CID como um colchão de amortização desses preços, por que isso não foi feito desde o primeiro dia, desde 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu? Ou seja, é falta de planejamento, é falta de governabilidade. A gente tem um governo que está mais preocupado em ficar na internet soltando fake news do que em governar, e aí dá nesses problemas. E só para responder a Zoe, sim, aumenta no mundo inteiro a gasolina, mas a gente tem que fazer uma comparação com o preço da gasolina e o poder de compra do brasileiro. Aqui no Brasil, por exemplo, para encher um tanque, o brasileiro gasta
25%, um quarto de salário mínimo. Na Argentina, que é daqui do lado, os argentinos gastam 6%. Na Itália, 4,8%. E nos Estados Unidos, como você citou, e onde há toda a concorrência do mundo, como você bem sabe, os americanos gastam 3% do salário mínimo para abastecer o seu tanque de gasolina. Então você, ouvinte que está no carro agora, gastando rios de dinheiro, saiba que a gente está com esse preço alto por falta de governo, por falta de políticas públicas do governo Bolsonaro para baixar o preço da sua gasolina. E não podemos esquecer também da roubalheira do PT, do Petrolão, que tinham investidores americanos, que a justiça americana já autorizou a eles pedirem o dinheiro do Brasil que eles perderam por causa da roubalheira do PT, e a Petrobras está tendo que arcar com isso também. Então não podemos esquecer disso. Vamos lembrar que a grande parte daqueles condenados na Lava Jato sobre roubos na Petrobras são do Partido Progressista e do PL, que hoje é o partido do governo Bolsonaro, o partido do Bolsonaro. E o PP é o partido do ministro da Casa Civil, aquele que manda no governo. Então parece que tudo isso foi esquecido. Vejam lá o João Paulo Genu, e outros condenados no processo da Lava Jato, pelos roubos na Petrobras, que pertencem a esses partidos, que dominavam uma área da Petrobras e hoje estão ao lado do governo. Então esse era o governo que não ia roubar e nem deixar roubar. O governo que agrega, o governo que coloca na sua Casa Civil o presidente do partido que teve mais condenados no Petrolão. Bom, até agora, nenhum crime diretamente ligado ao Bolsonaro. Eu quero que citem alguns, que mostrem as provas de alguma coisa, porque até agora nada foi comprovado contra o Bolsonaro. Agora, se algum ministro, alguém, está fazendo alguma coisa de errado, tem que ser investigado com certeza. Mas tudo que acontece agora é jogado para o Bolsonaro? Claro que não, ele não tem como controlar tudo isso. E você está ignorando também que a gente passou por uma pandemia, né? Todos os países foram afetados. A China agora está com medo aí da sua economia por causa do isolamento social, e a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então tem vários fatores que estão afetando esse mercado de petróleo. A gente não pode esquecer isso, Pena. Você está querendo simplificar as coisas e jogar tudo no colo do Bolsonaro. E não funciona assim, você sabe bem disso. Eu não estou ignorando, Zoe, muito pelo contrário. Aliás, parabéns pelas suas palavras, você fala com propriedade, com bastante calma, mas não estou ignorando, tanto que eu disse que valeria muito a pena ter feito esse planejamento com a CID, que é um instrumento que o Vini me perguntou, que existe há muito tempo. Então, se realmente houvesse um planejamento por parte do governo Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro de 2019, com a promessa que ele fez de colocar a gasolina a R$ 2,50, ele teria usado a CID para fazer um colchão e poder, a partir desse colchão, regulamentar o preço da gasolina. Infelizmente, isso não foi feito, porque o Bolsonaro está mais preocupado em falar do PT, é o PT, é o PT, em ficar teclando nas redes sociais, em usar o WhatsApp, em ficar no celular, do que, de fato, governar. E o que a gente precisa no país é de um governante, alguém que queira governar e não que fique sentado no sofá dedilhando o seu celular. E eu quero fazer uma correção aqui. Você falou do PL e a Petrobras. Não, era o PT, PP e MDB, tá? Muito bem, deixa eu trazer aqui para a nossa conversa o empresário Gustavo Gaia, ele já está conectado aqui com a gente. Gustavo, eu quero te inserir nessa discussão justamente que a gente está fazendo em relação ao preço da gasolina, dos combustíveis. Quando é que você acha que o negócio reduz? Olá, bom dia a todo mundo da bancada, Paulo, Paulinha, Vini, tudo bom? Felipe, Zoe, como é que você está? Tudo bem? A gente está estava acompanhando agora o mini debate, né, da Zoe com o Felipe, e eu percebo que sempre o argumento daqueles que tentam culpar o Bolsonaro é de que foi falta de governo, o Bolsonaro não soube governar. Eu sou obrigado, de certa forma, a admitir e concordar que realmente o Bolsonaro não pôde governar muito durante o seu mandato. Mas de quem é a culpa disso? O que nós percebemos é que nós não vivemos mais um presidencialismo. Os nossos próprios ministros do STF falam que aqui no Brasil viajam para o mundo afora para fazer propaganda de que o Brasil agora é um semipresidencialismo. Nós tivemos um recorde de interferências da nossa Suprema Corte no governo federal desde que o Bolsonaro foi eleito. Eu acho que se somar todas as vezes que o STF decidiu contra ou impediu o governo de governar, se somar tudo dá mais do que a soma de todas as outras interferências nos governos anteriores. É uma situação muito complexa, nós temos que admitir. Essa situação da gasolina ela tem que ser revertida o mais rápido possível, impacta e afeta diretamente a vida da população, mas é muito simplório e eu acho muito superficial
se fundamentar apenas no argumento de que a culpa é do governo. No momento em que nós estamos passando pela pandemia, no momento em que nós estamos passando por um conflito na Europa, no qual um dos países envolvidos nesse conflito é um dos maiores exportadores de petróleo, e quando você percebe que esse problema está acontecendo no mundo inteiro, inclusive o aumento do preço da gasolina, do combustível fóssil em outros países, foi até maior do que aqui no Brasil. Agora, por exemplo, o Joe Biden, depois com esse conflito na Europa, que importava em torno de 2% do petróleo, né, da gasolina dos Estados Unidos da Rússia, está agora voltando a comprar gasolina e financiando, diga-se de passagem, uma narcoditadura aqui na América Latina, que é a Venezuela, né? Voltou a comprar gasolina, petróleo da Venezuela. Então é muito complexo, é por isso que é muito difícil é muito injusto e desonesto usar argumentos simplórios querendo culpar apenas um lado.